Leitura diária. Esdras, capítulo 6. O decreto de Dário. O rei Dário mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidadela de Ecbatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte, que Dário comunicou: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém, nestes termos: que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. E os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia, serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém. Devem ser colocados na casa de Deus. Agora então, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare, e o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros, para os holocaustos, oferecido ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém. Tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Além disso, determino que, se alguém alterar este decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada de sua casa e deixem-no empalado. E seja a sua casa transformada num monte de entulho, e que Deus, que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar este decreto ou para destruir esse templo de Jerusalém. Eu, Dário, o decretei, que seja plenamente executado. A dedicação do templo. Tendo recebido o decreto do rei Dário, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas, Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros,
200 carneiros, 400 cordeiros e, como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. A celebração da Páscoa. No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado. Estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos os que se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias, eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Assíria, levando-o a dar-lhes força para realizarem a obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Amém? Para refletir. Investigados os arquivos reais da Babilônia, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial, contendo o decreto de Ciro, autorizando a edificação do templo em Jerusalém, a origem de suas despesas que viria da casa do rei, e a devolução dos utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém. Mediante essas informações, Dário baixou um novo decreto, reafirmando o decreto de Ciro e acrescentando punição de morte a todo homem que alterasse o seu decreto e uma maldição a todos os reis e povos que estendessem a mão para alterar o decreto e para destruir a casa de Deus. Então Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dário, e conforme profetizaram os profetas Ageu e Zacarias. A obra prosperou e foi completada no 6º ano do reinado do rei Dário. O templo foi dedicado com regozijo, com ofertas pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabelecido o ministério dos sacerdotes e levitas em seus turnos e ocupações. Os exilados puderam então celebrar a Páscoa do Senhor, pois os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem e todos estavam limpos. O cordeiro pascal foi morto para todos os que vieram do cativeiro, e comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Há um registro no qual nossa vida está escrita, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Salmo 139, 16. Também há uma obra de edificação sendo realizada na vida de todos os que vieram do cativeiro, do pecado e de todos os que, unindo-se a eles, decidiram dizer não à imundície dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Sendo este mundo de pecado o cativeiro, o Cordeiro de Deus foi morto por toda a raça humana, mas o galardão de sua morte e ressurreição está reservado somente para todo aquele que nele crê. João 3,16. Está chegando o tempo em que o príncipe deste mundo,
questionará sobre a vida de cada ser humano, e apenas aqueles cujos registros estiverem limpos pelo sangue de Jesus, que decidiram se separar das imundícias da terra, que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9:4. Receberão o selo de Deus vivo. Apocalipse 7:3. E completada será a obra do Espírito Santo em suas vidas, e celebrarão e comerão diante do Cordeiro e de Deus, do banquete preparado nas cortes celestiais. Permita que, dia após dia, sem falta, Deus opere em você a boa obra que Ele já começou, sendo transformado de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3:18. Então, naquele grande dia, o acusador não terá do que lhe condenar, pois os teus pecados foram perdoados pelo verdadeiro Cordeiro da Páscoa. O Senhor alegre teu coração e fortaleça as tuas mãos nesta certeza, até que Ele venha. Amém?